Vamos falar desta vez sobre os presidentes do período da República Oligárquica. Essa é a parte mais complicada de estudar, na minha opinião. São muitos nomes e datas. O consolo é saber que os vestibulares e o Enem não são mais aquela decoreba. Então, se você consegue relacionar os nomes aos fatos mais importantes, já vai conseguir responder muitas questões sobre o assunto. A dica: não entre em pânico para decorar esta lista. Olá, meus queridos e queridas, tudo beleza? J. Cláudio aqui do seu canal de História. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí e nos segue nas nossas redes sociais, porque tem vídeos muito bons, tá certo? Também não se esquece de deixar o teu like todo maroto para fortalecer e ajudar aqui no nosso canal. Paulista foi governador da província de São Paulo em 1898. O seu governo, como presidente, enfrentou a ocupação da ilha de Trindade pelos ingleses. Pacificou o Rio Grande do Sul, que estava vivenciando a revolta federalista, e teve que lidar com a rebeldia de Canudos. Paulista foi ministro da Justiça do governo de Deodoro da Fonseca na República da Espada, período do qual ele instituiu o casamento civil e reformulou o Código Penal. Como presidente, incentivou a cafeicultura, resolveu conflitos de fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa, iniciou a negociação com a Bolívia para a anexação do Acre, foi responsável por instituir o esquema político conhecido como a política dos governadores. Paulista foi 2 vezes ministro da Fazenda antes de se tornar presidente. Manteve a política de apoio ao café, batizada de socialização das perdas. Sempre que o preço do produto caía no mercado internacional, o governo reduzia a taxa cambial, desvalorizando assim a moeda e aumentando assim o lucro dos cafeicultores. Fracassou na tentativa de sanear o rio e enfrentou a revolta da vacina em 1904. O quarto presidente mineiro, eleito presidente em 1906, apoiado pela política do café com leite, ampliou a colonização do interior do Brasil, com a construção de estradas de ferro e pontes, e ligou a Amazônia ao Rio de Janeiro por meio do telégrafo. Morreu em 1909, antes de encerrar o mandato. Nasceu em Campos, no Rio de Janeiro. Era vice de Afonso Pena e assumiu a presidência governando o Brasil até 1910. Em meio à disputa sucessória entre Minas Gerais e São Paulo, criou o Serviço de Proteção do Índio sob a direção de Cândido Rondon. Nasceu no Rio Grande do Sul e você está lembrado do seu sobrenome, né? Justamente porque ele era o sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República. Hermes assumiu o cargo de ministro da Guerra no governo de Rodrigo Alves e instituiu o serviço militar obrigatório. De volta à presidência em 1910, tentou restaurar a influência militar na política, enfrentou as revoltas de Juazeiro e da Chibata. Para completar no fim do seu mandato, estourou aí a Guerra dos Contestados, da divisa do Paraná com Santa Catarina. Mineiro, era vice de Hermes da Fonseca, assumiu a presidência também pela política do café com leite. É responsável pela participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Durante o seu governo, o país passava por um crescimento intenso da atividade industrial,
com a formação de um expressivo contingente de operários nos grandes centros urbanos. A greve geral de 1917 estourou-se durante o seu mandato. Mineiro era vice-presidente de Rodrigo Alves, sim, o mesmo eleito em 1902. Alves morreu por causa da gripe espanhola e não chegou a tomar posse. O seu sucessor, o Belfir Moreira, governou por pouco tempo, apenas 7 meses, porque também estava com problemas de saúde. Paraibano, uma exceção entre os eleitores da política do café com leite, que privilegiava os políticos de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Foi ministro da Justiça de Campos Sales. O seu governo como presidente foi marcado por crises que anteciparam o fim da República Velha. Mineiro assumiu a presidência, mas despertou a oposição militar, principalmente na ala jovem do Exército. Teve de enfrentar então as revoltas tenentistas, que pediam a moralização da política e a volta aí da liberdade pública. Natural de Macaé, no Rio de Janeiro, assumiu a presidência do Brasil com grande endividamento interno e externo. Uma queda nas exportações, provocada em parte pela crise econômica mundial de 1929, a Grande Depressão, que teve como destaque a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1930. Foi deposto em 24 de outubro pela Revolução de 1930. Pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no canal, além de nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Então, até a próxima e saudações históricas!